Bom dia, historiadores e historiadoras, detetives e detetivas da história. Ai, que burro, dá 0 para ele. Estamos começando mais uma gravação do nosso combo Curiosidade mais aula sobre o tema dar like ou não dar like, viver ou morrer. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. Vamos entender qual é o significado do símbolo like ou não like, ou seja, viver ou morrer. Isso porque atualmente o like ou não like significa que você gosta de uma matéria, que você gosta de um vídeo que você está vendo no YouTube. Mas no período do Império Romano, este símbolo de polegar para cima e este símbolo de polegar para baixo não simbolizava isso. Na verdade, ele servia para que o imperador mandasse matar alguma pessoa ou poupasse a vida de uma pessoa. Mas quando você não dá o seu like, quando você deixa de dar o seu like, ou quando você não dá o seu like, você ajuda, que é aquela ferramenta de estudo, ou aquele documento visual, não se perpetue na web e que ele acabe morrendo. Ah, de like, 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 like. Ah, de like, 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 like. Clicando, clicando, clicando lá embaixo, clicando, clicando, deixando o joinha. Nós vamos tentar entender os seguintes tópicos ou as seguintes informações. Como era a religiosidade da Roma antiga? Existiram outros povos cujos líderes eram também considerados deuses? Como era dividida a história da Roma antiga? Como era organizado o governo romano? E o que era o Senado? Quem foi o primeiro imperador? E o que foram os triunviratos? E fechando o nosso vídeo, nós responderemos a seguinte informação: o Coliseu e o que era a política de pão e circo. Essa religiosidade romana, ela estava bem ligada à religiosidade grega. Isto porque muitos deuses romanos tinham o que eles faziam, por exemplo, Deus dos raios, o Deus mais forte, o Deus dos mares, eles tinham o seu correspondente na religiosidade grega. E, com o passar do tempo, esses deuses foram tomando formas humanas. Daí você explica por que os imperadores romanos eram considerados como deuses. Além de chefe da nação romana, eles vão atribuir para si mesmo o caráter religioso, o caráter divino. Em relação a isso, por exemplo, nós vamos entender o seguinte: os romanos, ao aceitarem que o seu líder era um deus,
Eles não estavam fazendo nada de diferente. Como os chineses, vai dizer a historiografia e dados que a gente tem sobre os chineses, que o imperador era tão divino que as pessoas não poderiam sequer olhar para ele diretamente. Era proibido. E também, se a gente voltar um pouco na história, você tinha os faraós. Os faraós no Egito Antigo eram deuses, eram divindades. Os romanos, eles não vão permanecer durante muito tempo enquanto politeístas. Quando o imperador Constantino assumir o poder, ele vai se converter ao cristianismo, segundo algumas correntes historiográficas, e, se convertendo ao cristianismo, ele vai aceitar o cristianismo como a única religião oficial do Império Romano. Isso vai fazer o quê? O que um povo que era politeísta passe a apreciar o monoteísmo. A história romana, ela pode ser dividida historiograficamente de 3 formas. Ela pode ser dividida em período monárquico, que vai ocorrer de 753 até 509 AC, ou seja, antes de Cristo. Ela pode ser também dividida no período republicano, que vai ocorrer do ano 507 ao ano 27 AC. E você tem o período imperial, que começa no ano 27 AC e vai até o ano 476 DC, ou seja, depois de Cristo. No período romano, no período da monarquia romana, você tem os reis comandando e você tem o Senado romano já dando suporte a esses mesmos reis. Você tem como organização de classes sociais, basicamente você tem 2 classes sociais, que é a classe dos patrícios, que estão nos principais cargos políticos, e você tem o cargo dos plebeus, principalmente. Depois, no período da República Romana, você tem que os monarcas perdem espaço e o Senado romano surge para comandar e organizar a política romana, né? E você tem como cargos de comando, nesse momento republicano, os cargos de cônsul, que são 2, chamados cônsules. Você tem os cargos, os outros subcargos, você tem abaixo desse cargo de cônsul. Você tem os edis, você tem os questores, você tem os censores. Sobre os censores a gente vai fazer alguma explicação mais um pouco detalhada, os outros não. Sobre os censores, a gente pode recordar como o que são os censores? São aquelas pessoas que faziam o levantamento populacional da Roma Antiga. E seguindo um pouco mais, falando sobre o período do Império Romano, quando o Senado romano começa a entrar em várias contradições e não consegue se sustentar politicamente, você tem a ascensão dos chamados chefes militares, na forma de triunviratos, e desses triunviratos você vai ter a ascensão de uma pessoa só que vai comandar todo o Império Romano. Essa pessoa que ascende acima dos outros triunviros é chamado de imperador romano. Primeiro, vamos lembrar novamente sobre a questão do Senado romano. O Senado romano era o chamado grupo dos 100 cidadãos que eles orientavam a vida política romana. E durante muito tempo, quem só poderia ter acesso ao cargo de Senado romano eram os patrícios. E principalmente quando a República
foi instaurada, a chamada noção de coisa pública, que nada é particular, tudo é de todos, né? As coisas que o governo tem que fazer, né? As coisas que a política governamental tem que fazer pensando o bem coletivo. Os plebeus começaram a lutar, travar lutas intensas, para que eles pudessem conquistar alguns direitos. Alguns direitos, por exemplo, de ter alguns plebeus dentre os senadores romanos. Alguns plebeus que pudessem assumir alguns cargos políticos, como o cargo de cônsul, ou o cargo de questor ou de censor. Eles não tinham esse direito. Eles não tinham nem o direito, por exemplo, os plebeus não tinham o direito de se casar com a classe patrícia. E você tem, por exemplo, como principais plebeus, os plebeus chamados Caio e Tibério Graco. Esses dois vão ser os principais representantes dos plebeus nas esferas de comando de Roma. A questão dos chamados triunviratos. Os triunviratos eram, como eu comentei anteriormente, chefes militares. E pensa comigo, à medida que Roma ia avançando em suas conquistas, o Senado, que até então tinha uma parte importante no comando de Roma, vai saindo um pouco de cena. Porque os soldados romanos vão começar a ser leais àqueles que estão à frente deles, que são os chefes militares. Então, desse primeiro triunvirato que surgiu, que eu não vou citar o nome de cada um deles, vai surgir o primeiro imperador, que vai ser Júlio César. César, depois de Júlio César, vai passar a ser um título de imperador romano. Depois desse primeiro triunvirato, vai haver o segundo triunvirato. Isso porque Júlio César vai morrer a partir de uma conspiração organizada pelo Senado. Vai surgir para poder comandar Roma como imperador Otávio Augusto. E esse Otávio Augusto vai fazer uma coisa que vai ser inédita na história de Roma. Ele vai instituir a chamada Pax Romana, ou chamado a Paz de Roma, que visava fazer o quê? Visava delimitar, né? Ou seja, visava delimitar as fronteiras de Roma, que já estavam imensas. Falando sobre o Coliseu e a política de pão e circo, quem são as pessoas que lutavam, eram obrigadas a lutar no Coliseu? Eram exatamente esses escravos, aqueles escravos mais guerreiros, aquelas pessoas que davam mais trabalho no fronte de batalha para os romanos. Eles pegavam essa pessoa, tornavam ela escravo e levavam essa pessoa para a arena, para o Coliseu. Porque a partir dos jogos do Coliseu, ele colocava o povo lá para poder assistir esses jogos, essas mortes, e o povo dava um jeito de esquecer. O povo esquecia dos problemas que ocorriam, esquecia dos altos preços, esquecia dos problemas que eles estavam tendo de conseguir se manter monetariamente. A esse esquecimento, a essa política de dar entretenimento ao povo, é chamado de política de pão e circo. E para poder fechar, e para que o imperador ou o governante pudesse ser mais bem visto pela população romana, o que ele fazia? Além do jogo, além do entretenimento, ele distribuía na arena do Coliseu pão de graça. Com esta última informação, nós fechamos o nosso combo: viver ou morrer, dar like ou não dar like. Esses são os temas relacionados. Dê o seu like.